Povo santo de Deus, tudo bem? Vamos lá respondendo mais uma pergunta sobre o trabalho de missões. E aqui, mais uma vez, eu quero pedir aqui desculpa para vocês. Estou gravando aqui dentro do carro, né? Que é o meu estúdio. Estou gravando porque lá fora tá muito frio. Além do mais, fica passando muito carro lá. Passando os carros, faz zoada aqui. Eu consigo fechar. Bom, vamos lá para a nossa pergunta. E eu quero responder sobre missões, né? A pergunta de hoje aqui está no meu caderno, é como é a vida no campo de missões, né? Como é que é a vida no campo missionário? Como é que o missionário... Como é que é essa vida no campo de missões? Eu vou falar um pouco. Mesmo aqui dentro do carro, passa os carros lá fora, dá para escutar zoada. Eu vou falar um pouco do campo de missões transculturais, principalmente fora do Brasil, tá? Mas muita coisa do que a gente vai tratar aqui se encaixa também dentro do conceito do Brasil, né? Então, algumas coisas, né? Bom, vamos lá. Um missionário que está no campo de missões transculturais e que ele sai do Brasil, ele tem que ter essa consciência de que ele agora vai ser um estrangeiro. Ele vai se enquadrar nessa... né? Ele sai do Brasil, ele vai para outro país. Ele se enquadra nessa característica de alguém que é estrangeiro, um imigrante, alguém que deixa o seu país e vai para o outro, né? Então, nisso aí, irmão, você, sabe, de certo modo, sofre algumas coisas, porque é questão de documentação, valores de documento. Muitas vezes uma renovação de um documento para uma pessoa nacional vale tanto, é X. E para você que é estrangeiro é 10x, é 10 vezes mais, né? Isso é em todo lugar, é no Brasil acontece isso, é na Bolívia, no Paraguai, né? O nacional, né? As pessoas da terra, né? Do país ali, vai renovar um documento, custa... Já comentei, né? Na Bolívia eu lembro que tinha uns documentos lá que eu renovava que para mim custava 100 pesos e 150 pesos e para o boliviano custava 10 pesos, tá? Então é sempre assim, 10 vezes mais, 15 vezes mais, 20 vezes mais, né? Então isso você tem que tomar consciência, porque querendo ou não, com o tempo, você vai enfrentando as dificuldades. Você chega no campo com aquele coração ardendo por fazer missões, né? Por estar no campo missionário, mas o que vai acontecer? Quando você chega ali no campo, você começa a se deparar com essas pequenas coisinhas, e elas vão batendo em você, bate. Chega um momento que você acaba, não sei se eu posso usar essa palavra, se ela é muito forte, né? Mas meio que você surta, né? Você, sabe, você chega àquele limite, assim, sabe? Aquela coisa que vai te leva a você realmente a se chocar com aquela situação, né? Eu costumo dizer, vou tomando meu mate aqui, viu? Tá bem frio. Eu costumo dizer que a lua de mel do missionário ele termina geralmente com 3 meses. Eu brinco com isso, né? Porque o missionário ele vem do Brasil todo empolgadão, tá? Aí ele vem, entra no país, aí ele tem, geralmente, dão 3 meses para você agir as documentações. Então ele tá indo, né? Às vezes ele chega, o primeiro mês é uma empolgação, não consegue nem dormir de tão alegria que está no campo de missões. Aí segundo mês já começa a ir para migração, tá mexendo com aluguel de casa, resolvendo pepino, tá doido para desenvolver o projeto, aquilo que ele tava no coração, porque ele sai do Brasil só pensando em ganhar alma, desenvolver o projeto dele, tá. Só que quando ele cai, ele entra na realidade do campo, aquela realidade de ser estrangeiro que eu já comentei. Aí ele entra naquela questão de mexer com aluguel, aí mexer com dinheiro, documentação, aí vai para migração, meu irmão. Aí a migração é onde mói o missionário. Quando ele vai lá, o passaporte dele, documento, pede isso, legalização, documentos muito caros. E aí, é por isso que eu falo, acaba a lua de mel do missionário acaba com 3 meses. Então, muitas vezes vocês passam isso aí, supera essa situação, e aí entra um outro problema. Porque... o missionário ele vai enfrentar os problemas de documentações nos 3 primeiros meses, superou isso aí ele
Uau, agora eu vou desenvolver o trabalho. Aí ele começa a dizer, recém ele está pensando em se estruturar no campo de missões. E aí ele começa, primeiro mês depois da migração, tá? Esse seria o quarto mês, quinto mês, sexto mês, ele tá ali, ó, nos primeiros passinhos do campo de missões. Aí ele recebe a crítica da igreja. E aí, missionário, como é que tá o trabalho aí? Já estamos com 6 meses mandando oferta para você todo mês aí. Já vai batizar alguém? O camarada mal chegou no campo, mal tirou as documentações. E aí ele começa muitas vezes a ter a crise, né, do relacionamento com o pessoal da retaguarda, né, que é a igreja que mantém, tá? Ao invés dele, a igreja ter aquela palavra, ó, missionário, estamos aqui segurando a corda, orando por você, intercedendo por você. Não, a crítica é, e aí, já batizou alguém? E aí, a igreja já está sendo levantada? Já comprou o terreno? Já vai começar a construção? Então, irmão, é muito isso, sabe? Tô falando aqui da realidade nua e crua do missionário, tá? Nós estamos aqui trabalhando no Paraguai agora. Chegamos aqui no Paraguai em 95. Os meus pais começaram, passamos por tudo isso aqui, tá? Que eu tô comentando com você. Em 2005 eu fui para Bolívia, fiquei 1 ano na fronteira. Em 2005 eu comecei aquele processo de ir lá na fronteira, vou, volto, procuro casa, vou, volto, tá? E no ano, na realidade, eu fui mesmo para a fronteira em julho de 2006. Saí daqui do Paraguai e fui para Bolívia. Fiquei 1 ano lá na fronteira. E engraçado que nesse 1 ano na fronteira eu não mexi com documentação, né? Eu fiquei na fronteira mais porque minha esposa estava grávida. E aconteceu isso. O pessoal queria que eu já tivesse uma igreja ali. E por mais que eu falava, o pessoal, gente, eu não vou ficar aqui. Aqui é só enquanto a minha esposa. Mas eu fazia culto lá, fazia culto na minha casa, eu evangelizava. Eu saía nas ruas, eu ia nas casas. Mas o meu alvo era ir para Santa Cruz. Mas eu recebi essas mensagens. E aí, a igreja já está crescendo aí? E o pessoal? Esse pessoal aí já vai se batizar? Sabe? Porque o povo da igreja, eles não têm noção nenhuma da realidade do campo de missões. E o campo de missões é isso aqui que eu estou comentando com você. É dor de cabeça com migração. 3 meses, né? Dependendo do país, né? A maioria dos países são isso aí. 3 meses. Às vezes tem deles que você... nos primeiros 3 meses você tira os documentos provisórios e aí você vai ficar enrolado mexendo com documentação, migração, voltando nos 2 primeiros anos. Quando eu fui para Bolívia era assim, os 2 primeiros anos vai para migração, volta, você vem daqui, aí você tirava um documento chamado objeto determinado, era nos 3 primeiros meses. Não era aquele objeto determinado, era só para você iniciar o processo. Aí depois você ia, e volta para a migração, volta, aí tinha documentos, você tinha que tirar 6 meses. Depois. 2 anos eu estava ainda mexendo. Agora não sei, mudou a coisa, né? De um tempo para cá. Mas na época, quando que eu cheguei em Santa Cruz em 2007, era isso aí. Então, a igreja que está na retaguarda nem entende isso. Eu com 2 anos eu estava ainda batendo cabeça com migração, aluguel, e estava meio tonto ainda, com barreira cultural e me adaptando, aculturando. E o pessoal, e aí, pastor, tem aí já gente para batizar? Já tem gente, sabe, assim. E isso abate o missionário, né, com muita força. Então a vida em missões no campo é muito isso, né? E aí entra também a de você vencer o choque cultural, o choque de cultura. Então, o choque de cultura, para que você possa entender, o campo, ele tem, a gente chama de... o relacionamento para o evangelismo, você tem o nível 0, você tem o nível 1. O nível 0 é quando você faz o evangelismo pregando para pessoas que não têm diferença de cultura nenhuma, né? Não tem barreira de cultura. É normalmente, vamos dizer, alguém que está dentro da igreja, filho até de crente, mas não tem nada de crente. E aí você aproxima para envolver essa pessoa com o evangelho, né? Então isso aí é o nível 0 que é chamado. O nível 1 é quando você está dentro do seu ambiente de cultura e você prega para uma pessoa que não é evangélico, tá? Pessoa que é de outra religião, vamos citar aqui o povo católico, né? E aí tem o nível 2, que é mais ou menos, que é o caso aqui do Paraguai, em muitos lugares da Argentina, né? Da metade da Argentina para o sul, Uruguai,
No caso da Bolívia, é a parte baixa da Bolívia. Todos esses lugares é nível 2. Eles têm diferenciação cultural, umas mais forte, outras menos, mas muitas dessas culturas assemelham a cultura brasileira. Agora, em muitos lugares, lá para a região dos Andes, tanto na Argentina, quanto na Bolívia, quanto no Peru, Equador, na região alta, no meio dos Andes, os povos andinos, então a cultura deles é totalmente diferente. Então, eu acredito que já entra o nível 3, tá? E quanto maior o distanciamento cultural do missionário, da cultura do missionário, a tua barreira cultural ela vai ser maior. Então, quanto maior é o distanciamento cultural, quanto maior a diferença cultural, a barreira cultural ela aumenta. Isso aqui é uma proporção. E quando a barreira cultural ela vai aumentando, menor possibilidade você tem de conexão. Quer dizer, o missionário ele vai ter que empregar muito mais força para vencer as barreiras de cultura. E aí entra a questão de comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, você tem dois tipos de linguagem. O povo ele tem dois tipos de linguagem. A primeira linguagem que um povo tem é a sua língua, né? Então, na parte andina, normalmente as pessoas elas falam ou Quechua ou elas falam o Aymara. Eu não lembro se tem outros idiomas em outros lugares, deve ter no Peru, mas normalmente é isso aí, Quechua e o Aymara, tá? Então, diferencia bastante, né, do espanhol, que o espanhol tem aquela similaridade, é muito similar, né, ao do português, mas você vai encontrar essa barreira, você vai chegar no lugar que o povo está falando Quechua, ou você vai chegar no lugar que o povo está falando Aymara, e são culturas totalmente diferentes. Mas a linguagem é apenas uma barreira que o campo oferece, vai ter. O campo normalmente tem uma segunda linguagem, que é chamada a cosmovisão, tá? Então a cosmovisão do povo, a cosmovisão é como que as pessoas elas estão vendo o mundo. E não pensa que porque o mundo ao seu redor é do jeito que elas estão vendo do jeito de você. As pessoas elas veem completamente diferente, tá? Então essa questão da cosmovisão vai envolver o ambiente de cultura em que essa pessoa está. Ela se fecha naquele ambiente cultural e ela vai sendo moldada pelos valores da cultura, os valores que é imposto ali, o que as pessoas valorizam, o que as pessoas não valorizam, o que é certo, muitas vezes para ela, o que não é certo, né? Então, assim vai por diante. E a questão da cosmovisão é uma segunda linguagem do povo. Você pensa que isso aqui é algo simples? Não é. O missionário ele vai bater com força nisso aqui. E aí, normalmente, a primeira coisa que o missionário faz, quando ele está tendo esse choque de cultura, ele faz a comparação. Primeiro ele cria, deixa eu ir tomando aquele meu mate aqui. Tá até ficando frio, né? Tô tomando aqui o mate, conversando aqui, e até fica frio. Mas primeiro o missionário, ele começa a criar aquela divisão, a famosa divisão do eles e nós. Ele começa a fazer essa comparação. Muitas vezes essa comparação que ele faz, se ele é casado ou se ele está no meio de outros missionários, ele vai começar a fazer essa identificação. Ó, nós brasileiros somos assim e eles são assim. Começa essa coisa de nós aqui e eles lá. Faz essa comparação e começa a entrar o choque aqui. E nessa questão do eles e nós, o missionário também ele vai entrar nessa questão da comparação. Vai fazer a comparação. E aí tem uma série de reações psicológicas que muitas vezes o missionário ele vai tomar, que é a reação, por exemplo, de achar que está sendo agredido muitas vezes, né? Mas é por quê? Porque você reage de uma forma e aquilo que para você é natural e é comum e que não tem problema nenhum, para as pessoas é muito grave aquilo ali. Quer ver um exemplo que eu posso citar disso aqui? A comida. O brasileiro é muito comum o brasileiro chegar e falar alguma coisa em relação à alimentação né? Se eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, né? Aqui do estado vizinho aqui do Paraguai, tô no Mato Grosso do Sul, aí eu vou lá pro Nordeste, chego lá e eu faço comentário em relação ao cuscuz, entendeu? Em relação à comida nordestina. E se eu vou lá pro lado do Amapá e eu
eu faço algum comentário porque as pessoas comem a comida com açaí, né? Com o arroz, o feijão ali, o camarão, e comendo com açaí. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Açaí pra mim é só final de semana no sorvete, né? Mas é muito bom, eu gosto bastante, eu já morei no Amapá e a gente era isso aí. A gente sente até falta, que não tem o açaí puro, né? E só tem sorvete. Mas a pessoa faz essa comparação e fica por isso mesmo. Mas se você fizer isso, se você fizer uma comparação dessa, se você fizer qualquer tipo de comentário em relação à alimentação, isso na Bolívia e no Peru, irmão, isso é muito forte. Tá? As pessoas elas realmente ficam muito chateadas, elas se impactam com aquilo dali, né? Então você que é um missionário, o campo de missões é isso, é você entender a cosmovisão, entender a língua da pessoa, entender a cosmovisão, e para que você possa entender como é que elas estão vendo o mundo, você tem que entender a cultura delas, a história delas, entendeu? A história, você tem que ver a cultura, entender os valores, né? Por que a coisa é assim? No Brasil, por mais que nós temos regiões que a mulher, numa casa, normalmente a mulher ela se sobrepõe, mas normalmente no Brasil, no ambiente familiar, o homem é mais patriarcal. Quando você chega numa casa, você vê um homem que está na frente, a mulher aqui do lado, logo atrás, e os filhos atrás, e quem está peitando ali, aquele que entra na casa, né, quem está indo de encontro é o homem. Parece algo muito comum isso aqui. Quando você vai na Bolívia, normalmente você encontra a mulher chegando. No entanto, é muito comum você chega numa casa, por mais que eu queira falar com o homem, eu chamo pela mulher, né? Na Bolívia, alguém chega numa casa e fala, senhora! Aí vem a mulher. Aí eu falo com a senhora, eu queria falar com o seu marido. Aí ela chama o marido e eu vou falar com o marido, né? Eu escutei que, se não me engano, na Coreia também é assim. Você chama pelo, acho que na Coreia, tá? Eu posso estar enganado, mas você chama pela mulher, a mulher vem, e aí ou é pelo marido, né? Desculpa aqui, mas tem um país, não sei se é a Coreia, eu posso estar enganado disso aqui. Mas a Bolívia é muito isso. Você bate numa casa, você chama pela mulher, a mulher vem, e aí você vai falar com o marido. Então, parece coisa simples, pastor. Mas numa casa, quem normalmente é muito comum você encontrar o nome do terreno tá no nome, a casa tá no nome da mulher, o carro é colocado no nome da mulher, o dinheiro da casa, a finança da casa, a mulher tem uma conta bancária que tá no nome dela. Então a mulher é muito mais matriarcal. Você vai no campo e muitas vezes o agrônomo, isso eu conto aqui porque tinha um amigo que era agrônomo, né? Morava lá, um brasileiro na Bolívia, e ele falava isso. Os filhos e o marido trabalhavam na fazenda, mas quem dava a última palavra, dizer que ia comprar, se não ia comprar os fertilizantes, não sei o que, era a mulher. Então ela ficava sentada, o marido aqui do lado, os filhos, ela escutava toda a conversa e ele tinha que voltar no outro dia porque os filhos tinham que conversar com a mãe e ela que ia dizer se ia comprar ou não. Então isso aqui é muito comum. Você chega na Bolívia, né, é muito comum. Isso no Brasil não é tão comum. Normalmente esse tipo de coisa, quem negocia, quem faz mais é o homem. Então isso aqui envolve questão de valores familiares, né? Daquilo que é certo, o que é errado, como é formada a família, a estrutura familiar. Isso aqui envolve a cosmovisão e o campo, irmão, é muito isso. Então o missionário ele vai se deparar com toda esse aparato, né, de diferença do ambiente e para conexão, para criar conexão com o nativo. Com que finalidade? Pregar o evangelho. Porque você não tem como pregar o evangelho sem criar conexão com as pessoas. Você tem que criar conexão. Para criar conexão, você tem que transpor, né, a barreira de cultura. Então a partir do momento que você consegue transpor essa barreira de cultura, falando a língua deles, o idioma, né? E falando a língua, o que é no padrão da cosmovisão, né? Transpondo isso aí no mesmo linguajar dele, porque senão você fala uma coisa, eles vão entender outra, né? E aí você começa a ter a conexão para pregar o evangelho. E aí, então, o campo de missões é muito isso. Se não tem essa conexão, fica bastante difícil, né? E aí entra toda aquela questão da vivência do missionário no campo, né? O missionário, ele tem que... Existem vários erros que tem missionário que comete, né? Erros de
Vou dar um exemplo. Muitas vezes o missionário ele chega e ele só tem contato com os nativos na hora do culto, na hora do evangelismo. E aí ele se fecha na família dele ou às vezes na comunidade brasileira, que acontece bastante, né? Então tem missionário que está com 30 anos no campo e não fala o espanhol, ou se vai para um país que fala inglês ou francês, está lá. O fulano está com 40 anos lá e não fala o inglês, né? Por que isso? Porque o contato ele vai lá, ele prega lá em português, às vezes até a igreja mais de brasileiro, e ele não criou aquela conexão com o nativo, ele não transpôs, ele não teve capacidade de transpor a barreira de cultura para criar conexão, para falar o idioma, né? Isso acontece muito com missionários que vão para a Europa, né? Então, a barreira de cultura do missionário brasileiro para o europeu é muito forte. O missionário normalmente não consegue, então eles fazem aquela igreja de brasileiro, vão estar entre brasileiros, às vezes estão na França aí 20 anos, não fala francês, ou estão na Inglaterra, não sei quantos anos, não fala inglês, e assim vai por diante. Nos Estados Unidos também, né? Então, é dessa forma. Então, a vida, para a gente resumir aqui, a vida no campo de missões, essa aqui é a realidade. Documentação, relacionamento cultural, transpor barreira cultural, gerar conexão. E se o missionário não consegue fazer nada nisso, pastor, ele não consegue, o que ele vai fazer? Normalmente ele vai se retrair na sua família e ele se retrai no ambiente de outros brasileiros e ele não gera conexão. Abre uma igreja onde vai ter só um grupo de brasileiros, vai ser uma igreja de brasileiros, né? Então ele cria aquilo ali e amém, né? É necessário ter uma igreja de brasileiros, tem muita gente que vai para trabalhar nesses países, né? Isso acontece muito na Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. A pessoa, ela vai criar uma igreja, só vai ter brasileiros ali, mas não vai ter americanos, pouco americanos, né? Então, isso aqui é uma barreira bastante grande. E a vida de missões é isso aí, amém? Então, como é que é a vida no campo de missões? Dei aqui nesses 20 minutos aí, dei um pouco aí como é que é essa vida. E espero que é muito importante você estudar a cultura do campo, você se preparar para ir para o campo de missões, amém? Então, você ser uma pessoa que possa, ao máximo, ter informação do campo para que você possa chegar lá e não ser pego de surpresa, né? E a coisa se tornar mais difícil, né? Para você, amém? Bom, gente, é isso aí. Eu peço que você deixe seu like, compartilhe esses vídeos. Nós estamos falando de missões aqui, né? Se você quiser também se cadastrar, tem um link aqui embaixo para você fazer o cadastro e receber nossos informativos. Se você não está conseguindo, pastor, não estou conseguindo, então tá aqui meu e-mail. Esse aqui é meu e-mail, pastorpenieldorado@hotmail.com. Manda um e-mail para mim, que aí eu vou dar um jeito de cadastrar. A gente faz um jeito aí de colocar seu e-mail para que você possa receber informações do projeto que a gente desenvolve, que é o Programa de Apoio Evangelístico. Você também receber informações aqui do trabalho que nós fazemos no Paraguai, né? E está intercedendo por nós, também? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.